Olá a todos os irmãos da comunidade Cristo para as Nações, aos amigos da internet que têm acompanhado o nosso canal do YouTube e também pelo Facebook. Estamos mais uma vez com mais um vídeo acerca do estudo que estamos fazendo na carta de Paulo aos Efésios. Hoje nós vamos dar início ao capítulo 3. Já vimos o capítulo 1, capítulo 2, hoje entramos a primeira mensagem do capítulo 3. Ainda estamos dentro do querigma, a revelação do mistério de Deus, o querigma apostólico. E o tema da mensagem que eu queria compartilhar neste vídeo hoje é o maior mistério da história. E nós vamos ver Efésios, capítulo 3, dos versos 1 a 5. Amém? Eu gostaria de pedir que você abrisse sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, nós vamos ler os versos 1 a 5. Amém? Vou esperar até você abrir sua Bíblia. Vamos lá? Capítulo 3, verso 1. Amém? Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Pois segundo uma revelação que me foi dado, conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Amém, queridos? Vamos orar? Pai querido, nós queremos te agradecer, em especial eu te louvo, porque o Senhor tem permitido que as mídias sociais nos aproximem. O Senhor tem permitido que a mensagem do Evangelho continue chegando às nossas vidas, às nossas casas, às nossas famílias. E eu quero rogar a Ti, Pai, que esta mensagem venha como bálsamo sobre nossas vidas. Que ela possa, Senhor, ministrar graça, amor e bondade do Senhor sobre nós. Por isso eu rogo a Ti, ó Santo Espírito, tira toda a preocupação, tira toda a inquietação, que nós possamos estar sensíveis para ouvir a Tua voz, ó Santo Espírito. Fala ao nosso coração, ministra, segundo a Tua bondade e misericórdia. Em nome de Jesus, amém. Amém, amados? Então, como eu disse, a mensagem de hoje, nós vamos falar do maior mistério da história. E algo importante a gente entender, Paulo agora há pouco falou que ele falou acerca do mistério resumidamente. Então, como a gente já viu nos outros vídeos, o capítulo 1 de Efésios, Paulo nos mostrou o plano eterno de Deus, escolhendo a igreja em Cristo para a salvação, e orou para que Deus mostrasse para a igreja a grandeza desse chamado, a riqueza dessa herança e a suprema grandeza do poder que estava à sua disposição. Coisa tremenda. No capítulo 2 de Efésios, Paulo nos mostra o estado de perdição e condenação que se encontravam judeus e gentios, ambos escravos da carne, do mundo e do diabo. Paulo revelou ainda a triste situação dos gentios, separados de Deus e separados de Israel, das promessas, das bênçãos, como a gente viu nas mensagens anteriores. E ainda mais, mostrou como ambos, judeus e gentios, foram reconciliados para formar um só povo. Agora, no capítulo 3, Paulo vai falar sobre o maior mistério de Deus na história. E há 4 palavras-chave que aparecem de modo progressivo nesse texto. E aqueles que estão anotando, eu gostaria que você anotasse essas 4 palavras, porque elas vão mostrar
durante os versos que nós vamos conversar aqui, você vai ver o progresso dessas palavras. Então, a primeira palavra que eu destaco aqui é mistério. A segunda é revelação. A terceira é conhecimento. E a quarta é dar a conhecer, que a gente poderia dizer, dar a conhecer a comunicação. E hoje, nesta mensagem, eu gostaria de destacar algumas dessas 4 palavras. Amém, queridos? A primeira palavra que eu queria destacar do texto que nós lemos é mistério. E a expressão mistério, ela é usada 7 vezes nesta carta de Paulo aos Efésios. Efésios 1, 9, Efésios 3, 3, 3:4, 3:5 e 3:9. Efésios 5:32 e Efésios 6:19. 4 dessas 7 vezes, se você reparou, está dentro do capítulo 3. E algo importante que nós precisamos entender, que mistério, ela é uma palavra que vem do grego. No grego não é diferente do português, é somente mysterium. Só que o significado ele é diferente um pouco do que em português. Porque em grego a palavra mistério ela significa algo escondido, secreto, a um segredo, e se refere a uma ideia, pensamento ou plano secreto que uma pessoa tem e que é impossível conhecer a não ser que o conhecedor do segredo o revele. A palavra mistério tem um sentido diferente, como eu falei, do que a gente entende na língua portuguesa. Em português, ela tem o sentido de algo que está obscuro, está oculto, é algo enigmático, inexplicável, ou até mesmo é algo incompreensível. Porém, no grego, ela quer dizer um segredo que já foi revelado, porque aquele que era o detentor do mistério revelou. Como Paulo falou, o mistério que a ele foi revelado. E Deus tem revelado, com a sua graça e infinita misericórdia, ele tem revelado o seu segredo aos seus filhos. Que coisa tremenda, né? Desde os tempos muito remotos, o homem tem se perguntado: qual é a origem do mundo? Quem é Deus? É possível conhecer a Deus? Para que Deus criou a humanidade? E ainda há algumas perguntas que vêm assim: ele tem um plano, tem um propósito para a raça humana? E a gente vê os filósofos, os místicos, os religiosos de todos os séculos se esforçando para responder essas perguntas. Mas todo intento humano nesta direção tem sido em vão, já que por causa do pecado o ser humano perdeu a comunhão com Deus, ficando apagados na escuridão espiritual da ignorância. E é impossível conseguirmos conhecer por nós mesmos a verdade acerca de Deus e de seu propósito para a humanidade. A única possibilidade para que o conheçamos é que Ele mesmo se revele e se dê a conhecer. Deus sempre teve um projeto, um plano para a humanidade, um plano supremo baseado em seu grande amor. Mas o homem, por causa do pecado, por causa da dureza do seu coração, perdeu o rumo, perdeu o foco e ignorou a sua razão de existir. O propósito para que Deus nos criou e constituiu o mistério escondido em Deus que criou todas as coisas. Precisamos estar atentos para essa revelação do mistério. Amém, queridos? A segunda palavra
que eu gostaria de destacar hoje é revelação. Amados, revelar significa retirar o véu, descobrir aquilo que nos era oculto. A revelação, ela é uma iniciativa soberana de Deus. Foi exatamente isso que Deus fez. Deus resolveu se revelar aos homens. Glória a Deus, que coisa maravilhosa, né? Por isso, podemos afirmar que a fé cristã não se baseia nem em sabedoria humana, nem em esforço intelectual para conhecer a verdade, nem numa busca mística por conhecimentos ocultos e nem mesmo em uma religião criada por homens, mas ela se baseia sim na revelação de Deus para nós. E eu queria destacar algumas revelações. A primeira que eu queria destacar é a revelação no Antigo Testamento. Antes de Cristo, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras. Hebreus 1:1. Amém? Revelando sua vontade a determinadas pessoas, especialmente dentro do povo de Israel. Em algumas ocasiões, ele revelou assuntos pontuais a respeito de algumas nações e também coisas gerais, específicas, referente a todo ser humano. Mas seu projeto eterno, que tem a ver com seu plano supremo para a humanidade, sua superabundante graça, a igreja, a inclusão dos gentios em seu plano redentor, não se deu a conhecer aos filhos do homem como agora, como a gente vê no versículo 5. Tudo isso ficou escondido durante séculos em Deus. Nas profecias do Antigo Testamento, há palavras e promessas referentes a tempos messiânicos, mas sempre de um modo parcial ou incompleto. A maioria delas só puderam ser compreendidas quando o prometido se tornou realidade, com a vinda do Cristo. Amém, queridos? Agora, a revelação no Novo Testamento, a gente recebe Cristo. E é a revelação plena de Deus para toda a humanidade. É o cumprimento de todas as promessas em seu consumador, o realizador. Por isso, no versículo 4, fala-se do mistério de Cristo. Cristo, mediante seu exemplo e seus ensinos, ele revelou a vontade de Deus para todos os homens. Em sua própria pessoa, Jesus revelou o caráter e as virtudes morais de Deus. E Jesus prometeu que o Espírito Santo completaria a revelação e nos daria a compreensão total da pessoa e obra do Filho de Deus. Tem dois textos que fica muito claro isso. Um está em João 14, 26 e João 16, do 13 ao 15. E a terceira revelação é a revelação do Espírito Santo. Como a gente vê no verso 5. Como agora foi revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, segundo a soberania e a vontade de Deus, ele escolheu algumas pessoas para revelar a nós a sua vontade, o seu desejo. E essas pessoas, mediante o Espírito Santo, revelaram o mistério de Cristo. Os receptores desta mensagem no Novo Testamento, pela ação do Espírito Santo, são os apóstolos e os profetas. Eles têm dons de revelação e sendo assim, se constituem os canais de Deus para a transmissão do mistério de Cristo. Amém, amados? Que coisa tremenda! A terceira palavra que eu gostaria de falar nessa mensagem é a comunicação.
Como a gente viu agora há pouco, os apóstolos e profetas, eles foram canais, né? Eles receberam de Deus a revelação. E eles comunicaram esta revelação aos outros ministérios, que são os evangelistas e os pastores mestres. Eles também comunicaram à igreja e também às nações. Eles também comunicaram aos principados e potestades e à igreja de todos os séculos, através que hoje chega a nós, através da leitura da Bíblia, das suas epístolas, das cartas que os apóstolos deixaram para nós. Os 12 apóstolos cumpriam a função única e não repetível de serem testemunhas da vida, palavra, obra, morte e ressurreição de Cristo. Depois do Pentecostes, Deus, mediante o Espírito Santo, levantou outros apóstolos e profetas. Por exemplo, Paulo, Barnabé, Silas, que também, junto com os 12 apóstolos, eles foram constituídos o canal de revelação de Deus para a igreja de todos os séculos. O mistério, amados, que antes estava escondido desde os tempos eternos, foi revelado a eles pelo Espírito Santo. Segundo Efésios 2, versículo 20, eles estabeleceram o fundamento da igreja para todos os séculos. Este fundamento é o próprio Cristo e compreende a totalidade do querigma e do didaquê dos apóstolos, que foi registrado em todo o Novo Testamento. E isso que devemos conservar intacto e comunicar a todos sem modificações e acréscimos ou omissões. Como nós podemos ver, um texto que é muito claro, é em Gálatas 1, versos 8 a 9. Vamos abrir? É importante ler esse texto, tá? Ele diz assim: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo dos céus, vos pregue um evangelho que vá além do que nós temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. A palavra anátema, maldito. E é muito interessante que, infelizmente, nos dias que nós estamos vivendo, pela facilidade dos canais do YouTube, do Facebook e outras mídias sociais, a gente vê muitas mensagens chegando. E nós precisamos ter o cuidado de saber se isso tem procedimento. Por isso, mais do que nunca, a leitura, a prática, né, do devocional, da leitura bíblica, de deixar Deus falar, é muito importante. Antes de você dar crédito a uma mensagem, a uma palavra que está disponibilizada nas mídias sociais, busca, faça como os bereanos, né, os irmãos de Beré, abram a Bíblia, vão lá, veja se aquilo tem a ver, corresponde com a palavra. Se corresponder, glória a Deus, que seja edificante para a tua vida. Mas se não está em concordância com o que a palavra está nos trazendo, tome cuidado. Isso pode ser um veneno mortal para a tua vida. Amém, queridos? E eu queria concluir essa mensagem dizendo o seguinte: a gente pode ver que o texto que nós vimos aqui de Efésios capítulo 3, versos 1 a 5, nos ensina dois privilégios que Deus concedeu a Paulo: revelação e uma comissão. E está claro que esses dois privilégios, esses dois dons da graça, a revelação e a comissão, o mistério revelado e o mistério confiado a ele, estão estritamente relacionados entre si. Deus nos deu o privilégio de receber a revelação do seu eterno propósito e a comunicar a toda criatura. Vamos ver?
onde a Bíblia fala sobre isso, queria convidar você a abrir comigo a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 4, verso 10. Amém, queridos? Vamos ler. 1 Pedro, capítulo 4, verso 10. Servi uns aos outros, e cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Versículo 11. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém, queridos? Que o Senhor esteja edificando sua vida. Minha oração é que esta mensagem fale ao teu coração, que você compreenda o desejo, a vontade de Deus para a tua vida e que cada dia você possa receber pelo Espírito Santo da graça e da bondade do Senhor para a tua vida. Amém, queridos? Vamos orar? Pai querido, nós queremos te agradecer, te louvar por esta mensagem, Senhor, por esta preciosa mensagem que Paulo deixou a nós na carta de Paulo aos Efésios. Senhor, que nós tenhamos a revelação da tua vontade, do teu desejo, dos teus desígnios para a nossa vida. Senhor, que essa palavra possa alimentar nosso coração, possa alimentar nossa alma e que a gente seja, Senhor, como lemos agora no texto de Pedro, dispenseiros da multiforme graça de Deus. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda, nos capacita. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, queridos? Deus te abençoe. Receba graça, amor, bondade de Deus sobre tua vida. Amém, queridos? Na próxima semana nós temos mais um vídeo. Amém? Deus te abençoe.